As aulas presenciais vão ser só, acho que as práticas. Ah, é verdade. As teóricas a gente não. As aulas teóricas, elas vão ser online ainda, até o final do semestre. Que as práticas vão ser, mas como a gente não vai fazer aula prática, a gente vai seguir discutindo a matéria online por via Zoom, tá? Então, ok, marcaram aí dia 8 a nossa prova, tá? Quem tem prova de recuperação vai ser dia 15, que não fez a substitutiva, que não fez uma delas, e o exame vai ser dia 22. Isso. Uhum. Quem passar já tá de férias no dia 8, né? Aí tudo certo. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar então sobre uma aula de transporte de bovinos, tá? A gente vai falar sobre carregamento e descarregamento de bovinos, sobre transporte a nível rodoviário de bovinos, tá? E aí, assim que terminar a aula, provavelmente a gente não vai até às 10 hoje, a gente vai... Tem um trabalhinho já, que para quem olha o AVA seguido, eu já postei um trabalhinho, onde tem um artigo de suínos para vocês ler, tá? E fazer uma resenha, um resumo do artigo, de até uma página, no máximo uma página, tá? E mandar de volta para mim no AVA, tá? O trabalho individual, tá? Então não copiem um dos outros, né? Que eu não vou aceitar cópia, né? Plágio eu não vou aceitar. Então o trabalho é individual. Oi? É para hoje mesmo ou vai ter prazo para entregar? Não, tem prazo. Eu postei o trabalho hoje, mas ele tem prazo até quarta que vem. Tá no AVA lá certinho, Tá, muito obrigada. tá? O trabalho pode ser no Word, é uma folha simples de um resumo do artigo. Vocês vão ler o artigo e vão botar os pontos mais importantes ali para que vocês leram, tá? E, e me enviem de volta daí, tá? Tem prazo até quarta. Professor, Oi, Karine. não precisa de capa, nada, só o resumo. Não. É uma folha simples, sem capa, sem nada, uma folha de resenha. Eu quero só o nome, a folha, até no máximo uma folha de resenha, tá? Vocês vão fazer um resuminho do que vocês leram, bem tranquilo, tá? Só Bom, não pode, obrigada. só não pode ser igual, né? Tá? Então, não façam juntos. O trabalho individual é um artigo bem tranquilo de ler. Fala em bem-estar no transporte de suínos, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Esse material aqui já está disponível para vocês no Zoom também, tá? Então, quem já tem, já olhou o Zoom, já está disponível. Alguma dúvida, pessoal? Não? Tudo Não, certo? Deixa eu só ajeitar aqui, então. Então, hoje a nossa aula vai ser boas práticas de manejo de transporte de bovinos, né? Que é muito parecido com os suínos. Depois vocês vão ler sobre suínos, né? Onde tem várias coisinhas que é importante você saber, até para orientar os proprietários depois, na hora que forem transportar um rebanho. Às vezes a gente acha que é uma coisa básica, mas acaba passando desapercebido. E quando acontece um problema durante o transporte de bovino, a gente acaba ficando sem saber o que fazer, né? Então, tudo tem que ser meio planejado, né? Tá? Essa foto aqui, ó, por exemplo, da capa aqui onde estão descarregando um gado de origem europeia mansa, um gado holandês, até pode ser descarregado assim, né? Com uma rampa, que é um gado manso que vai descer. Agora, se vocês pegarem um gado zebuíno e largarem numa rampa assim,
os que não saem caindo, saem quebrando tudo. Então, a gente tem que saber muito o tipo de gado que a gente vai também levar, né? Tá? Além desses, próprios holandeses, eles podem resbalar e cair aqui, porque não tem nenhuma proteção lateral, né? Então, o animal sai sem um ponto de... sem uma ação, ele sai meio desorientado do caminhão, tem o ângulo de visão do animal, o animal acaba ficando sem enxergar direito. Então, essa aqui é uma foto que não é ideal a gente descarregar uns animais assim. Eu já coloquei ela aqui para a gente discutir ela de começo já, tá? Então, vamos lá. E essa aula é importante porque hoje o principal transporte de bovinos no Brasil é via rodoviária, né? Onde o pessoal utiliza esses caminhões boiadeiros, né? E isso gera bastante estresse nos animais. Os animais têm muito estresse e aí se o animal está indo para o abate, essa alteração pode dar problema na carne, né? E se o animal está meio fraco também, o animal pode até morrer no deslocamento, né? Então, isso tem que ser muito cuidado pelo transportador. A gente vê cada barbaridade acontecendo durante o transporte de bovinos, né? Em que tem coisas que poderiam ser evitadas, né? Nós pensando no bem-estar dos animais, né? Ou até viagens de uma fazenda para outra, né? Agora, nessa época do ano, o que acontece aqui na nossa região? A gente tem forragens de inverno, aveia, azevém, e o pessoal lá na fronteira, onde tem o gado, lá tem grama. Então, a geada acaba matando a grama lá e as vacas acabam ficando magras, as vacas que não deram cria lá acabam ficando magras, e o pessoal aqui na nossa região acaba invernando muito gado, que a gente chama, engordando essas vacas para mandar essas vacas pro abate, né? E o que acontece? Essas vacas saem ali da região de Bagé, Caçapava, muito fracas, porque o campo tá ruim, vacas que estavam provavelmente dando, tinha um terneiro ao pé, são vacas descartadas, e essas vacas vêm magras, e às vezes acabam fazendo uma viagem de 12 a 14 horas, aí o pessoal não tem os devidos cuidados com esses animais que vão vir para um ambiente melhor, que seria a pastagem de inverno, mas eles acabam vindo muito fraco. Então, às vezes o pessoal acaba perdendo animais, não pensando no bem-estar dos animais, acaba morrendo animais na viagem em decorrência da falta de orientação, principalmente dos motoristas, né? Tá? Como é que tá? Vocês estão me escutando bem? Tá chegando bem a aula? Sim, Pro. Tá? Sim. Então tá bem. Então que hoje agora acabou vindo uma mensagem que a internet estava instável. Aquele dia não tinha nada, né? Mas vamos seguir. Qualquer coisa que vocês notarem, vocês reclamam, por favor, tá? Então vamos lá. Então durante o transporte, pessoal, a intensidade de estresse do animal varia muito, né? Porque às vezes o pessoal joga muitos animais no caminhão, às vezes o pessoal coloca animais de categorias diferentes, por exemplo, animais mais pesados junto com animais mais leves, animais de aspa junto com animais mocho, né? Então, isso, a intensidade do estresse vai variar muito em relação a isso aí, né? Então, isso a gente fala em condições que são transportados. Outra coisa que conta muito, pessoal, é também o clima e condições de estradas. Se tiver uma estrada muito ruim, os animais vão acabar se estressando mais, muito buraco, né? E se pegar um dia muito quente também, os animais, além de estar dentro num local muito abafado, né? Porque joga muitos animais ali dentro, eles acabam não conseguindo fazer troca de calor, né? E acabam tendo estresse calórico, né?
Então, os principais problemas que a gente vê é o que agressões diretas, no caso que eu falei para vocês de animais com chifre, né, ou mocho, né, tá? Formação de novos grupos, a gente tem hierarquia, tem grupo na pastagem, nessa viagem acaba se formando grupos diferentes, né, tá? Instalações inadequadas, onde a gente vê instalações principalmente no carregamento e no descarregamento dos animais de forma inadequada, que esses animais já entram no caminhão ou saem do caminhão já se machucando, ou o próprio caminhão de forma inadequada, né? Tá? Então, se a gente olhar esse caminhão aqui, isso aqui é um sonho de consumo, né? Tá? Animais com repartição, animais com ventilação, né? Animais bem manejados, né? Só que isso ainda a nível de Brasil não acontece, né? Tá? Alguma dúvida? Tudo certo? Sim. Tudo certo. Vamos lá. Então, para a gente fazer um transporte, a primeira coisa é planejar, né? Primeira coisa é planejar. Planejar o quê, pessoal? Quem tem que planejar isso aí, basicamente, é a fazenda, né? E transportadora, né? Tá? Aí a fazenda tem que comunicar o abatedouro, né? E a transportadora tem responsabilidade sobre o motorista, né? Tá? Porque a gente vê cada coisa em relação a motorista quando quer transportar gado, principalmente para abate, que não age de forma humanitária, porque, tá certo, o animal está indo para abate, mas a gente tem que, até o animal ser sensibilizado, até o animal ser abatido, a gente tem que pensar nele como um animal, né? Então, a gente precisa ter sensibilidade em relação a isso também, né? Tá? Então, a primeira coisa que tem que cuidar, pessoal, é qual categoria que vai transportar. Quando eu falo em categoria, é terneiro, vaca prenha, touro, tá? E quantidade de animais, né? Baseado nisso aqui, eu vou saber qual o caminhão que eu vou utilizar. Se eu vou utilizar um caminhão maior, se eu vou utilizar um caminhão menor, né? Eu vou falar, Isabelle, a gente precisa de documentos para transportar animais, sim. Vou mostrar para vocês depois, sim. Tá? Então, as categorias, baseado nas categorias e quantos animais a gente tem, a gente vai ver qual o veículo que a gente vai utilizar. Quando a gente fala em veículo, é um caminhão, né? Quantos caminhões a gente vai utilizar, tá? E rota é importantíssimo, né? O caminhoneiro tem que saber a rota, tem que conhecer a rota, né? Por que vocês acham que é importante o caminhoneiro conhecer a rota? É uma das coisas mais importantes do transporte, do caminhoneiro conhecer a rota que ele vai transportar. Por quê? Deixa eu ver quem respondeu aqui. Evitar acidentes? Também, mas mais importante que isso. Para os animais ficar o tempo mínimo possível dentro do caminhão? Isso, muito bem. Porque imagina se um caminhoneiro carrega ali 30, 40 cabeças de gado e acaba se perdendo, não sabendo o destino do frigorífico, por exemplo, o destino da fazenda que ele vai buscar, da fazenda que ele vai levar. Se ele se perder, pessoal, ele vai fazer rotas a mais com esses animais, que quanto menor tempo a gente deixar esses animais em cima do caminhão, é melhor. O animal não gosta do caminhão, né? Tá? Então, a rota é importantíssima, né? Tá? Horários previstos para embarque também, né? Tá? Combinei com o fazendeiro lá que eu vou chegar às 7 horas da manhã. Às 7 horas da manhã o caminhão tem que estar lá. Porque o que acontece? O fazendeiro vai levar esse gado para a mangueira e aí chega o caminhão às 11 horas da manhã. Esse gado vai ficar 4 horas na mangueira já esperando o caminhão. O gado não gosta também de ficar na mangueira, tá? Então já tem um estresse inicial ali do gado fechado, né? Tá?
Desembarque também, quando vai chegar no frigorífico ou em qualquer fazenda, já tem que ter o pessoal lá já sabendo que vai chegar tal caminhão, tal hora, para fazer esse desembarque o quanto antes possível. No caso, se tem algum animal machucado, esse animal tem que ter prioridade, né? Tá? Então, tudo isso é importante na forma de planejamento do transporte, tá? Em relação às fazendas, pessoal, deixa eu só ver que tem uma mensagem no chat aqui. Quantas vezes a ser necessário parar será? Nós vamos falar também, Maria, tá? Dependendo da viagem, nós vamos falar, tá? As fazendas, então, são responsáveis, pessoal, por preparar lotes antes do embarque. Porque é outra coisa que eu falei para vocês, imagina a fazenda trazer o lote aqui, ficar com 300 cabeças de gado aqui 2 horas até apartar 20 cabeças para ser carregado. Não, esse manejo tem que ser antes do carregamento, porque até carregar esses animais, se for fazer esse manejo, vai demorar de 2 a 3 horas, né? Tá? Então, isso tem que ser feito antes, os lotes têm que estar preparados antes, tá? De forma correta, já deixar as categorias certas. E os documentos que precisam para a viagem também tem que estar certo. A gente fala em guia de transporte animal, que a gente vai falar depois. Acontece muito, a gente vê isso de bovinos serem carregados para fazer uma viagem, vai lá, carrega na fazenda e o proprietário vem na cidade tirar a guia de transporte animal. Aí o caminhoneiro fica esperando com esse gado carregado para esperar vir a guia de transporte animal. Isso é errado, pessoal, não pode. O GTA tem que ser tirado antes de carregar o gado. O GTA tem validade de 2 dias, então o proprietário pode ir um dia antes tirar o GTA, tá? Boas condições em relação a veículos, né, pessoal, tá? Então, manter veículos em boas condições e saber também condições de estrada, né, que eu falei para vocês. Se tem estrada muito ruim, eles devem conhecer as estradas ou se informa com quem passa naquela estrada ou hoje é muito fácil com o GPS também saber qual que é a melhor estrada, né? Tá? E todo motorista que for trabalhar com bovino tem que saber o que tem que fazer no caso de um animal acabar tendo problema na viagem, né? Então ele tem que estar atento para qualquer prática de manejo que tem que fazer com o animal na viagem. Ok, pessoal? Tudo certo? Aqui, então, a gente está falando do principal documento de transporte dos animais, né? Que é o mesmo que a gente falou dos animais, dos equinos de rodeio, né? Tá? A guia de transporte animal, né? Tá? Então, essa guia vai ser tirada na Secretaria do Estado, né? Na Inspetoria Veterinária, né? Tá? Onde essa guia vai informar quantos animais se tem carregado, o sexo dos animais, tá? A categoria dos animais, e ela vai ter um número também, né? Então, isso aqui é tudo preenchido, né? Tá? Além disso, vai junto que uma nota fiscal dizendo da onde que esse animal vem e para onde esse animal, a guia vai dizer para onde que esse animal vai ser transportado, né? E alguns casos também a gente, no caso de animal registrado que vai ser vendido para fora do estado e coisa, a gente precisa ter registro de animal, tá? Quando a gente for passar para fora do estado ou para algumas feiras também, a gente precisa atestados de sanidade. Por exemplo, exposições pedem exame de tuberculose e brucelose dos animais, tá? Então, vai junto com todos esses documentos, vai esses exames. Aí, o que eu digo? O gado foi carregado, partido e vai embora. Não tem que ficar esperando o proprietário juntar documento, tá, pessoal? O documento tem que ser juntado antes de carregar o gado. Erros de documentação, pessoal, resultam em retenção de veículo. Retenção de veículo é a apreensão. A PRF vê lá se tem
até erro de documento do caminhão. Que culpa tem os animais se o documento do caminhão está vencido? A PRF não quer saber, ela não vai liberar esse caminhão, e aí ela vai deixar esse animal, esse caminhão preso aqui, os animais carregados até vir outro caminhão para trocar os animais de animal. Então, se tem erro de documentação, pessoal, tá, que pode gerar apreensão de um veículo, não embarca animal, tá? Não pode embarcar animal. Imagina o animal ter que ficar lá embarcado por conta de documentação mal feita. Isso é muito amadorismo, né, pessoal? O motorista precisa fazer algum curso, como precisa para transportes de passageiros? Não, Rosane, a gente não tem cursos obrigatórios para transporte de animais como para carga perigosa ainda, né? Eu acho que deveria ser feito sim, mas a gente não tem, tá? Então a ideia é sair com toda essa documentação certinha para a gente pensar em quem? Pensar nos animais, né? Tá? Os animais têm que sair do caminhão o quanto antes, né? Então não tem por que os animais ficarem presos ali por falta de documentação. Por exemplo, até uma carteira de habilitação do motorista. Às vezes o pessoal não dá a bola, mas estão pensando neles, não estão pensando nos animais, né? Tá? Então, sempre conhecer a rota de viagem, né, pessoal, que a gente falou, né? Rota é importantíssimo, né? Conhecer a rota de viagem. Deixa eu ver. Fazem paradas para dar água para esses animais de transporte. Sim, a gente vai falar também, Tainá. Mais para frente a gente vai falar, tá? É importante ter informação da distância, né? Até para a gente saber se vai ter parada ou não vai ter parada, né? Tá? Condições de estrada, né? Tá? E para qualquer situação de emergência, vocês têm que ter um plano de ação. Ah, morreu um animal. O que eu vou fazer? A gente vai falar depois também. O que eu vou fazer com esse animal? Eu vou tentar levar ele para um abate meio logo, se morreu, por exemplo, de algum acidente na estrada, que algum outro machucou ele, que possa ser abatido. Então, tudo tem que ter um plano de ação em relação a isso. Opa, passou. Então, sempre que for carregar um gado, a gente tem que ter previsão, pessoal. Previsão é importantíssimo, né? Tá? Para quando que vai desembarcar esses animais, tá? E essa previsão vai ter que estar junto que parada para o almoço do motorista, parada para inspeção dos animais, ver se esses animais estão bem ou não estão mal, se precisa abastecer. Então, esse plano de viagem que vocês vão fazer tem que contemplar tudo isso aí, tá? E quando for parar para fazer refeição, pessoal, só pode parar em algum lugar que tenha conforto para os animais, né? Tá? Os animais, principalmente, tem que ter conforto. Porque o que acontece? Pensa num caminhão andando, tem vento, né? Pensa num caminhão parado com um monte de bicho dentro. Parou o vento, esquentou, né? Então, sempre quando for parar esse veículo, a gente tem que ter sombra, né? Para esses animais, né? Tá? E parar o mínimo de tempo possível, tá? Então, situações de emergência, tá? A gente tem que ter sempre o quê? Definir pontos estratégicos onde a gente vai conseguir parar para situações de emergência, né? Tá? Para conseguir, por exemplo, esse problema dessa vaca que está deitada, eu tenho que ver se eu não conseguir levantar ela, um local para mim descarregar todo esse gado para mim tentar levantar ela, né, pessoal? Então, para fazer uma rota, principalmente tentar se informar com quem já fez. Ah, se desse até aquele local tem algum lugar que eu possa parar para, se é possível, precisar descarregar esses animais, sim ou não? E aí se informar antes de fazer essa rota, né? Tá? Veículos que transportam bovinos. Geralmente a gente tem veículos, pessoal,
de 3 tipos, os veículos maiores, né, tá? A gente tem uns truques, né, que são veículos com 2 rodados, né, com uma capacidade menor, tá? As carretas, né, tá? Que tem uma capacidade maior já, e os bitrem, que a gente chama, né, tá? O bitrem ele tem uma carga na frente e uma carga atrás. O bitrem geralmente ele é de 1 ou 2 andares e a carreta pode ser de 1 ou 2 andares também. Aqui a gente tem exemplo de um bitrem de 2 andares, né, tá? E além disso a gente tem caminhões menores que esses que são chamados de caminhões toco, né? E alguns caminhões menores que os toco, que são os caminhões que fazem deslocamento pequeno. Então, em média, quando a gente trabalha com um deslocamento maior para abate de fazendas maiores, são esses 3 tipos de caminhões que transportam bovinos. Professor, Oi? ali o tamanho tipo das baias seria uma baia no caminhão por animal ou tipo, é tantos metros quadrados ou é tantos animais? Depende muito do peso do animal que tu vai carregar, Camila. A gente vai ter um exemplo depois ali que vocês podem levar para ter uma ideia de quantos animais vocês vão carregar dependendo da carroceria do caminhão, tá? Então tem uma quantidade de metros quadrados que a gente utiliza baseado no peso. Um animal menor, mais leve, vai poder ir mais animais por metro quadrado e o animal maior vai ir menos animais por metro quadrado, tá? Geralmente não é a cada bainha não é um animal, depende muito do peso, tá? A gente vai mostrar depois esse cálculo para vocês. Tá. Tá? Então aqui ó, a gente tem exemplo de uma carreta transportadora, né? De 2 andares. Esses caminhões de 2 andares, geralmente eles trabalham muito com o transporte de animais jovens, de terneiros, né? Tá? Até porque eles são de uma altura menor, então trabalham muito com o transporte de terneiros, né? E geralmente eles têm essa rampa para os animais acabar se deslocando pro segundo andar, tá? Algumas rampas, pessoal, desses caminhões são bastante inclinadas, né? Então a subida e a descida dos animais, o animal tem bastante dificuldade de embarcar. Então o que acontece? Tem que embarcar e desembarcar esses animais de forma lenta, né? Se vocês atropelarem esses animais aqui para carregar esses animais, o animal vai cair, o animal vai se machucar. Então tem que ter jeito, tem que ter forma de carregar esses animais, tá? Então aqui, o que acontece? Qual que é a importância de vocês saberem como carregar, pessoal, tá? O que está dizendo aqui? Que os animais ficam muito agitados durante o transporte, né? Tá? Então, o que acontece? Cada vez mais frequente a gente encontrar veículos fechados, que é no caso esses aqui, ó, tá? A gente vê o quê? Os veículos totalmente fechados, ó. O boiadeiro não tem nenhuma fresta aqui. É porque esses animais com esses caminhões que são fechados não enxergam o movimento dos outros caminhões passando, não enxerga caminhão vindo atrás, então deixam eles mais tranquilos, né? Tá? Os estímulos externos são menores, né? Só que o que tem dificuldade do caminhão totalmente com a carga fechada é de ventilação. Então diminui muito a ventilação porque tá todo fechado do lado, então diminui a ventilação, né? E a vantagem também é que dejetos desses animais não vão ser atirados nas estradas, então isso virou uma norma de trânsito o boiadeiro ser fechado. Tá? Só que é difícil fazer inspeção, pessoal. É difícil o motorista também olhar os animais para ver se estão todos bem. Então, o que o pessoal tem feito, geralmente? Deixa na parte de baixo uma fresta. Se vocês forem notar aqui, assim, ó, ali tem uma frestinha, lá tem outra frestinha nessa figura aqui. Ali tem uma fresta para o quê? Para conseguir fazer a inspeção, tá? Desses animais durante a viagem para ver se não tem nenhum animal deitado. É mais difícil tu subir aqui e olhar. Então tu vem aqui e olha nessa frestinha ali, tá? Então os boiadeiros geralmente deixam essa fresta para conseguir olhar, tá?
Então, para minimizar o problema de ventilação, né, a gente fala em paradas longas, né? Quanto mais o caminhão andar, mais ventilação vai ter, né? E se parar o caminhão, parar em local de sombra, né? Tá? Isso aqui que eu falei antes, ó. Para facilitar o motorista de olhar os animais quando parar, um vão de 8 centímetros na altura de 40 centímetros do piso, ó. Tá aqui, ó. Ele tá todo fechado e aqui tem uma frestinha. Tá? Essa frestinha facilita que o motorista, quando pare, olhe esses animais de forma mais rápido possível, né? Tá? E jamais, pessoal, botar a lona em cima de caminhão boiadeiro, tá? Proibido colocar a lona em cima de caminhão boiadeiro, porque ali tem que ventilar, pessoal, tá? Tem que ter vento. E outra coisa, se tiver lona, o que acontece? Quando esses animais estercam e urinam, a amônia ela precisa subir e se dissipar para não ficar dentro da carga. Se vocês botarem lona, essa amônia vai subir, vai ficar, e a amônia é extremamente tóxica para os animais, né? Então pode ter animal intoxicado e acabar morrendo por causa da amônia, né? Então, quer fechar aqui, coloca a tela de sombrite, tá? Que vai proteger contra a sombra, né? E deixa sair a amônia e deixa também circular ar, ok? E aqui, para a gente responder a pergunta, né? Essa tabelinha aqui é bem legal. E a gente tem aqui o peso dos animais, ó, tá? O peso dos animais, tá? E baseado no peso do animal, o espaço linear por metro que a gente vai utilizar por animal, tá? Então, se eu tenho animais de 250 quilos, eu vou utilizar 0,33 metros por animal, tá? E se eu tenho um animal de 1.000 quilos, ó, eu vou utilizar 0,78 metros por animal, tá? Então, essa aqui é a forma de vocês carregarem os animais. Essa tabelinha aqui vocês podem guardar, e a hora que vocês forem calcular, eu tenho 30 animais de 400 quilos para mim carregar, né? 30 animais de 400 quilos. Quantos metros eu vou precisar? Eu multiplico 30 vezes 0,44, né? Tá? Se eu multiplicar 30 vezes 0,44, eu vou precisar de 13 metros, um caminhão de 13 metros de comprimento para mim carregar esses bovinos de 400 quilos de forma bem espaçada, tá? Então, aqui tem um exemplo, ó, animais de 500 quilos, tá? Onde a gente vai usar 51 metros por animal. Ok? Entendido isso? E aqui tem um caminhão, ó, mostrando então, ó, se a gente tem aqui, ó, um compartimento de 2,35 m, um compartimento de 5,51 m, tá? E um compartimento de 2,46 m. 3 compartimentos individuais, tá? E é bom o caminhão ter divisória, porque daí a gente separa categorias, tá? Separa animal menor de animal maior. Separa, tá? Então, o primeiro com 2,35, o segundo com 5,51 e o terceiro com 2,45. Aí ele quer colocar animais com 500 quilos, né? Tá? Lembra que a gente tinha 0,51 metros para cada animal de 500 quilos? Então, vamos pensar aqui, a gente tem 2,35 m vezes 0,51, deu 4,6. A gente sempre vai diminuir, nunca vai botar 5, tá? Sempre vai botar 4. Então, no primeiro compartimento aqui vai 4 animais de 500 quilos. No segundo compartimento, ó, a gente tem 5,51 m vezes 51, dá 10,8. Eu não vou colocar 11, vou colocar 10 animais, tá? Então, 10 animais. E no terceiro compartimento, a gente tem 4 animais também, ó. 4,8 vai dar 4 animais.
Então, a capacidade desse caminhão aqui de levar animais de 500 quilos, ele vai ter capacidade de levar 18 animais. Tá? Entenderam isso? Sim ou não? Fugiram? Sim. Ah, tá. Estão muito quietos hoje. Sim. É o frio. Tá muito frio aqui. Não, esfriou bastante também, né? Eu tive que pegar um cobertor para me cobrir aqui também, que esfriou que tá louco. Mas vamos para frente. Ainda bem que estamos dentro de casa. Na faculdade ia ser pior ainda, eu acho. Os pisos é importante também, pessoal, vocês sempre fazerem uma inspeção. Pode repetir o cálculo? Claro, posso sim. Vamos lá. Aqui, ó, Larissa. Ele tem animais de 500 quilos, tá? Então, a gente tem aqui, ó, para a gente carregar animais de 500 quilos, na tabelinha está dizendo que a gente vai utilizar 0,51 metro linear por animal, tá? Então, assim, ó, eu tenho 2,35 m. Eu tenho 2,35 m e eu vou utilizar 0,51 por animal, tá? Então, eu tenho que dividir 2,35 m por 0,51, tá? 0,51. Se eu dividir 2,35 m por 0,51, vai dar 4,6. Eu não tenho meio animal, né? Então, eu vou esquecer disso, né? Tá? Então, eu vou utilizar ali 4 animais, tá? Então, aqui nesse compartimento eu vou ter 4 animais. Pensa, eu tenho 2,35, divido por 0,51 para mim saber quantos animais eu tenho. Eu vou ter 4 animais. Aqui eu tenho 5,51, tá? E eu vou dividir por 0,51, porque é os mesmos animais de 500 quilos que eu tenho. Vai dar 10,8. Tá? Eu não tenho como botar 10,8 animais, então eu sempre vou baixar, nunca botar mais. Eu vou botar 10 animais aqui, tá? E aqui 2,45, os mesmos 0,51, porque é a quantidade de metros linear que eu preciso para animais de 500 quilos, né? Eu quero botar animais de 500 quilos. Vai dar 4,8, então são 4 animais, tá? 4 animais daqui até aqui, 10 animais daqui até aqui e 4 animais daqui até aqui. Então, total, nesse caminhão, eu vou colocar 18 animais. Ok, gente? Vamos ver se... Entendido, Larissa? Joia? Então, tá. Vamos para frente. Então, a gente estava falando dos pisos, né, pessoal? Geralmente, pisos dos caminhões, eles trabalham com um piso de borracha. Essa parte preta aqui, geralmente, é borracha, tá? E em cima, coloca grade de ferro, ó. Vocês podem ver que essas grades aqui, ó, não tem canto, tá? São grades redondas, tá? E são bem fixas, tá? Esse aqui é um piso ideal, tá? Pisos assim, ó, com grades mal colocadas, com grades quebradas, só vão machucar esses animais, né? Tá? Então, os quadrados, geralmente, das grades, a gente faz de 30 a 35 centímetros, né? Mais ou menos, 30 a 35 aqui, né? Tá? O que é para esses animais não resbalarem, né? Tá? Então, às vezes o pessoal acaba botando serragem ou uma navalha aqui também, tá? Mas quem faz viagem longe, às vezes é melhor deixar sem serragem ou uma navalha, porque senão acaba ficando muito liso, né? Então, a própria grade vai acabar fazendo com que esses animais não resbalem, né? Tá? Então, sempre fazer a inspeção nesses pisos na hora de botar os animais, porque se vocês botarem animal numa carroceria assim, e esse caminhão começar a andar e dar trepidação, esses animais vão resbalar, vão cair e vão acabar se machucando, tá? Então, geralmente, vocês vão estar pagando esse transporte, né? E vocês vão ter que pensar no bem-estar do animal de vocês, então vocês têm que exigir que o caminhão tenha condições adequadas de viagem. Tá? Uma pergunta aqui, vamos ver.
Sim. Tá, vamos lá. E algumas fazendas nem carregam animais quando os caminhões estão assim, né? Tá? Toda carga que for feita, o caminhão logo após o desembarque, né? Tá? Esses animais têm que ser lavados, e também desinfetados, né, pessoal? Tá? Então, geralmente, alguns abatedouros não liberam os caminhões depois que o motorista sair ali sem lavar os caminhões. Se chegar para carregar na fazenda de vocês, imagina uma fazenda leiteira, vamos pensar, vai carregar umas vacas descarte. Entra um caminhão assim na fazenda, corre o risco de deixar dejetos na fazenda, né? Esses dejetos podem ter doenças, por exemplo, o Mycobacterium tuberculosis, ou bovis, né? Mycobacterium bovis. E aí esse animal pode, de repente, esse caminhão pode introduzir uma doença numa fazenda, né? Então, sempre quando for carregar animais, o piso tem que estar extremamente limpo, tá? Importantíssimo isso. E aí agora nós vamos... Tem pergunta aqui? Desinfeta os animais e o caminhão. Não, desinfeta o caminhão, Larissa. Quando sair do frigorífico, geralmente desinfeta o caminhão, tá? Para embarcar, então, quando a gente vai embarcar, pessoal, geralmente a equipe da fazenda tem que ser a responsável. Por que acontece? O motorista geralmente é sem noção. Tem motoristas bons? Tem, mas a maioria está com pressa, quer embarcar ligeiro, quer colocar choque nos animais. Não, os motoristas têm que ficar parado ali, observando a equipe da fazenda carregar esses animais. Para desinfetar, William, geralmente é quaternário de amônia, amônia quaternária que utiliza junto com água, né? Tá? É um bom desinfetante e funciona super bem para matéria orgânica. Então, os motoristas têm que ajudar somente quando forem requisitados, tá? Função do motorista para embarcar gado é o quê? Estacionar o caminhão bem estacionado, não deixar a fresta quando encostar esse caminhão, tá? Estacionar e deixar o caminhão parado ali e ficar olhando o pessoal da fazenda carregar. Essa é a função do motorista e tá com os documentos prontos em dia, né? Antes de carregar o gado, tá? E aí a gente tem que definir os animais que serão embarcados, né? Tá? Então a gente tem que ver que esse animal aqui, ó, é um animal caquético que não vai ter condição de passar uma viagem, né? Tá? Então, um animal muito fraco, ele não pode ser transportado. A chance dele morrer ou ser machucado mais ainda e ser pisoteado é muito maior, né? Tá? Então, não convém isso, né? Animais cegos, pessoal, para ir para o abate, animais cegos que não enxergam. Se tiverem com condição corporal adequada, que tiverem bem de saúde, só não enxergarem, eles podem ser transportados, né, pessoal? Mas eles têm que ser colocados junto com outros animais, até porque eles precisam de uma noção e os outros animais vão ajudar eles a também ter essa noção, né, tá? Agora, animal debilitado não deve ser transportado, né? Tem pessoas que têm mania de carregar o animal na rampa, o animal acaba caindo, o animal acaba... tem animal que é muito manso, às vezes não levanta de arrastar, de puxar, de cutucar, de pegar um ferro, e não façam isso, pessoal, tá? O animal tem que ser carregado de forma mais lenta, de forma humanitária e de forma que não tenha nenhum tipo de problema na hora de carregar, tá? E vocês têm que tentar carregar os animais para o quê? Que esses animais não deitem, né? Tá? Então os animais têm que ficar em pé durante a viagem. Se eles caírem, eles vão acabar sendo machucados, né? Tá?
O início da viagem, pessoal, isso aqui é importantíssimo, tá? O que acontece quando a gente pega e entra dentro de um carro e sai correndo numa estrada de chão, se a gente está parado? A gente acaba tendo tontura, a gente acaba tendo enjoo. Os animais vão agir da mesma forma, né? Tá? Então, o que acontece? Ó? Carregou os animais, não vai iniciar a viagem logo. Carregou os animais, sai andando e vai e viaja. Não. Carregou os animais, sai devagarinho e estaciona depois que carregou os animais no local plano para fazer a primeira vistoria. Carregou os animais, geralmente, às vezes, algum animal se apertou no carregar, é o primeiro estresse dos animais, né? Então, tem que andar um pouquinho, anda ali 30, 40 metros, onde vê um lugar bem plano, tá? Vai dar uma checada se esses animais estão bem, se eles não estão deitados, se não estão agitados, né? Se não ficou o animal muito apertado um lado ou no outro, né? Tá? Não, tá tudo legal, tá tudo em ordem, começa a viagem, né? Tá? Então, nos primeiros momentos da viagem, nos primeiros 15 minutos, pessoal, vocês têm que acostumar, o motorista tem que acostumar esses animais a viajar. Então, o que ele vai fazer? Vai numa velocidade mais, se é um caminhão que anda aí a 80, 70, 80 km por hora, se é um caminhão, esses caminhões novos andam nessa velocidade, até 90 km por hora, geralmente os caminhões andam, vai mais devagar, trabalha aí na velocidade de 30, 40, 50, os primeiros 15 minutos para os animais acostumar com aquele movimento. Aquele movimento é um período de adaptação, né, pessoal, tá? Então, fez esses 15, 20 minutos de adaptação, para mais uma vez rápido, né, pessoal? Parou, olhou ali na frestinha que eu mostrei para vocês ali, ó, da boiadeira aqui, ó, tá? Não precisa nem subir. Olha, ligeirinho, tá todos os animais em pé, tá tudo bem com os animais, continua a viagem. Aí já pode aumentar um pouco o ritmo, né, tá? Passei duas. Animais deitados. Então, no caso, caiu um animal, tá? Primeira coisa, tentar levantar esse animal o mais rápido possível. Viu que o animal caiu? Tenta levantar ele, não deixa esse animal deitado. Quanto mais tempo esse animal ficar deitado, ele vai acabar sendo machucado, porque os animais na trepidação acabam às vezes pisando no outro de forma de tentar se equilibrar, né? Tá, pessoal? Tá? Então, tentar levantar o mais rápido possível. Às vezes, viagem muito longa, os animais acabam se deitando pelo cansaço, né? Isso não pode acontecer também. Então, tem que estar naquele plano de ação. No caso de uma viagem longa, tem que parar e a gente vai falar também de quanto tempo pode viajar com os animais, né? Tá? Animais doentes ou feridos no meio da estrada, às vezes, carregou um animal doente que tu não viu, esses animais não conseguem levantar, tá? Se conseguir um local mais próximo de descarregar esse animal para não acabar não piorando a situação, ótimo, né? Tá? Mas às vezes o animal não levanta porque ele não tem espaço, tá? Então, pode apertar um pouco o lote da frente para tentar fazer esse animal só levantar com o caminhão parado, pode. Depois joga esses animais, distribui eles novamente em todos os lotes, tá, pessoal? Geralmente os caminhões têm choque, tá? Mas não usem de forma indiscriminada, tá, pessoal? Tá? Serve como um estímulo para levantar? Serve. Mas a primeira coisa que vocês vão tentar é fazer o quê? Levantar com a própria voz, né, tá, pessoal? Se não conseguiu levantar, tenta falar um pouco mais alto com ele. Se não levantar, aí usa o choque, tá? A gente vai ver formas de usar o choque, mas não é para ficar dando choque também de forma indiscriminada, tá, pessoal? Uma coisa importante é que o animal precisa de um espaço maior que o próprio corpo, ele precisa esticar para levantar, né? Aí, se ele não consegue, ele acaba não conseguindo. Vacas de leite, que são animais muito grandes, pessoal, e são animais muito mansos, se vocês deixarem deitar, não levantam mais. Tá?
Então, tenta, quando for levantar um animal, primeira coisa, o uso de voz. Tenta falar de forma firme, né, pessoal, tá? Ou tenta bater palma, tenta agitar esse animal, tá? Se não conseguir, tenta fazer tudo de novo, tá? E se não conseguir, faz o que eu falei antes para vocês, movimenta os animais, aperta um pouco a carga da frente, por exemplo, se esse animal está no meio, né? Tá? Porque às vezes a própria movimentação esse animal acaba levantando, tá? Lembre que às vezes tem que tentar levantar o animal. Se deixar o animal, é grande a chance desse animal que está bem morrer. Às vezes ele deitou de cansaço ou deitou porque resbalou. Às vezes tem um animal sadio que deitou porque resbalou e não consegue levantar por causa do espaço, tá? Se não conseguir levantar batendo palma ou com a voz, que nem a gente falou, pode tentar usar o choque, né, pessoal, tá? Então, regras para utilizar o choque, pessoal, tá? Cuida muito a mucosa, né? Ânus, vagina, tá? Olho, não botem. O pessoal gosta de botar choque nas mucosas. Tem que botar choque nas mucosas dele, quem fazer isso aí, pessoal, tá? Então, as partes mais sensíveis, não utilizar choque. Tenta jogar na parte que não é tão sensível, né, pessoal, tá? E o que? Somente um segundo. Deu um choquezinho, parou, tá? Tenta mais uma vez, se não conseguir, 2 choques no máximo, tá? Se não conseguir, não vai ser o choque, vai levantar o animal. Tem gente que tem mania de ficar ali com o choque judiando do animal. Não, pessoal, não faça. A gente tem que fazer isso na pessoa que está fazendo o animal fazer nele. Isso aí, pegar o choque e deixar 10, 20 segundos, né? Não adianta, não conseguiu, tem que tentar outra alternativa, tá? Se o animal está com alguma fratura ou muito cansado, pessoal, tá? Aí pode-se tentar o abate de emergência, né, pessoal, tá? Só que o abate de emergência é complicado porque geralmente a gente não tem local na estrada para fazer isso aí, tá? Então a gente não tem infraestrutura para realizar o abate de emergência, né? Tá? Então não tem, como é que eu vou parar e vou abater um animal no caminho, né? Então, se o animal não levantou, a gente tem que tentar seguir até o abatedouro, né? De forma que tentar que esse animal fique num lote, de repente, com menos, conseguir apertar um pouquinho da frente, né? Tá? E esse abatedouro já deve estar avisado. Porque quando chegar esses animais, a gente vai ter um abate de emergência nesses animais, né? Tá? Então, de forma rápida lá, feito pelo serviço de inspeção, né? Então, vai ter um veterinário lá na inspeção que vai dizer se essa carcaça desse animal vai servir para consumo humano ou não, né? Tá? Porque às vezes os animais são muito machucados que a carcaça não serve nem para consumo humano, tá? Então, lembrar isso aqui, ó, esse parágrafo é importantíssimo, né? Seguir viagem com animais que não conseguem se levantar implica em sérios riscos para o bem-estar dos animais, né? E os animais podem acabar morrendo, né? Tá? Perguntas? Deixa eu ver. A velocidade tem risco também, principalmente em decorrência da estrada, né, Larissa? Às vezes tu pode ter risco da carga, então o que recomenda? Se caiu, se conseguir descarregar no lugar que tiver uma condição de uma mangueira perto da estrada para descarregar, ótimo, descarrega o animal. Se não, tenta levar esse animal com cautela e quando chegar no abate tem que dizer, ó, tem um animal que está caído, tem que fazer um abate de emergência. Tá? Paradas durante a viagem, né, pessoal? Tá? Então, paradas são importantes, né? Mas jamais parar com o boiadeiro aqui, ó. Olha só esse caminhão aqui parado no sol. Pararam, almoçar, deixaram a carga no sol, né? Então, quando parar para abastecer ou para fazer refeição no motorista ou até para inspecionar esses animais, pessoal, tá? Não parar em local com sol, tem que parar em um local que tenha sombra, né? Tem que escolher um local bem bom para esses animais, né?
porque o caminhão parado, parou a ventilação, né? Aumentou o calor, né? E a amônia acaba concentrando, né? Tá? Deixando os animais até inconscientes, né, pessoal, tá? Então a amônia, ela tem que subir, né? Por isso ela precisa de ventilação, né? Tá? Então, cuidar muito a parada é importantíssimo. E aqui a pergunta que foi feita no começo da aula também, né? Tá? Olha só, ao definir paradas, a gente tem do embarque até o desembarque, o máximo 12 horas, pessoal, tá? Então, os animais podem viajar de forma adequada, bem distribuídos, do embarque até o desembarque, 12 horas, tá? Em viagem maior que 12 horas, a gente tem que parar para esses animais fazer o quê? Se alimentar e ter água à vontade, né? Tá? Então, se parou, fez viagem de 12 horas, né, pessoal? A gente tem que descansar com os animais o quê? 18 horas, tá? Então, pensou, viajei 12 horas, a minha viagem é 12, eu tenho que achar um lugar para mim parar 18 horas. E 6 horas antes desse animal viajar de novo, tirar a comida desse animal, deixa esses animais só com água, sem alimento, porque para deixar esses animais também sem comida, tanta comida no rumen, né, tá? Que o excesso de comida também pode fazer esses animais terem indigestões na estrada pela movimentação. Então, a regrinha é viagem até 12 horas, tranquilo, sai com plano de viagem, saiu, parou, tá? Passou de 12 horas, para por 18 horas, tá? Descansa esses animais e 6 horas antes de carregar esses animais, corta a comida. Transporte em bezerros, pessoal, tá? Bezerros é uma categoria bem complicada, né? Exige mais cuidado, né, pessoal? O pessoal, às vezes, porque são animais pequenos, acabam lotando demais, né? Botando mais animais que a densidade de carga, né? Tá? Então, cuidar isso aí, né? Tá? Não botar animais que estão no desmame, por exemplo, ali, são pequenos ainda, estão animais fracos ainda, sobrecarregar, né? Tá? Se cair um, o outro pisa e judia muito um dos outros, tá? Se tiver bezerro em fase de amamentação, o bezerro está mamando na vaca ainda, tá? Não tem como transportar bezerro junto com vaca no mesmo compartimento, porque imagina um caminhão se mexendo e uma vaca pesada vai acabar derrubando o bezerro e vai acabar pisando no bezerro, né? Tá? Então, separar o bezerro da vaca, tá? Para transportar. Bota os animais adultos num compartimento, os animais jovens no outro compartimento. Nunca misturar esses animais durante o transporte. Independente de ser mãe ou se não ser mãe, animal maior, categoria diferente, tem que ser lotado junto. Alguma dúvida, pessoal? É o frio mesmo, acho que vocês estão bem quietos hoje. O desembarque, galera. Então, chegou o caminhão, já tem que estar pronto o local ali que vai ser desembarcado, né, pessoal, tá? E o desembarque tem que ser feito imediatamente após a chegada. No caso de chegar no abatedouro, geralmente o pessoal vai conferir documento, não pode esperar mais que 10 minutos, tá? Desembarcar com agilidade, mas sem pressa. O animal tem que descer do caminhão caminhando. O animal não pode descer do caminhão correndo, tá? Então precisa de um bom desembarcador, geralmente um desembarcador com local largo, né? Tá? Para que esses animais desçam com calma, né? Tá? No caso de um animal machucado, daí já tem aquela a parte do abate de emergência, né? Então dá prioridade para aquele animal, né? Tá? E cuidar muito essa parte de desembarque. Deixa eu fechar aqui. Pessoal, alguma dúvida?
Estão aí ainda? Ou fugiram? Não, tá tranquilo. Estamos aqui sim. Professor, Oi, diga, eu vi Fábio. o meu irmão até comentou comigo que o gado não tem noção de profundidade. É Também. verdade? Uhum. O gado, ele não sabe, se tu tiver um degrauzinho ali, degrau de 10, 15 centímetros, o gado não tem noção de que aquele degrau tem 10, 15 centímetros. Então, o gado vai pegar e vai pular aquilo ali. O gado não tem essa noção de profundidade. Não tem. Então, não deve ter degraus, né? Então, a pista deve ser sem degraus, né? Tá? Mais dúvidas, galera? Tudo certo? Pessoal, então, para quem não estava no começo da aula, a nossa avaliação vai ser dia 8. Eu vi que já colocaram no grupo ali, né? Tá? Então, a gente vai ter mais umas aulas ainda. Vou ter que me aguentar mais um pouquinho até final do semestre, hein? Professor, no caso, se o animal fugir, o que acontece com ele? Fugir do caminhão, fugir aonde tu diz, Isabelle? No caminhão? Então, de regra, um animal não pode fugir no caminhão, porque essas cargas são bem fechadas, né? E por isso é importante vocês descarregarem esse animal num local que tenha cerca também. Porque o animal, quando ele sai bastante desorientado e o animal vai conhecer todo o local onde ele está sendo descarregado. Se você jogarem uma vaca, um boi, num piquete novo, num potreiro novo, ele vai, primeira coisa, dar a volta em todo o potreiro para reconhecer esse potreiro, para depois começar a comer e se orientar, tá? Então, imagina um transporte que é bem estressante para esses animais, onde os animais se agitam, liberam muito cortisol e acabam ficando estressados, né? Tá? Então, cuidar onde descarregar, tem que descarregar num local bem fechado. Terneiros que foram desmamados de vaca é complicado. Às vezes o pessoal desmama e leva para um leilão direto, tá? Porque não quer fazer aquele serviço de desmame na fazenda. Então, separa das vacas, bota no caminhão e leva para o desmame. Esse cara que comprar vai levar para outra fazenda. Se largar os terneiros num local aberto, recém-desmamados, os terneiros vão sair estourando tudo que é cerca, porque eles vão procurar as mães deles, né? Então, o que a gente recomenda? Deixar esses animais numa mangueira, uma instalação que não tenha risco desses animais escaparem, de tábua, botar água e comida ali para esses animais e deixarem 2 a 3 dias esses animais com água e comida ali, para esses animais acabarem esquecendo das mães, né? Eles esquecendo dessa fase que estavam amamentando, 2, 3 dias é o ideal. Aí pode largar esses animais com calma para os piquetes. Se largar logo, vocês não vão achar mais os terneiros, acabam fugindo tudo, né? Tá? Então a gente tem que fazer essa parte de desmame. Essa parte é bem chata de tu tá com o terneiro na mangueira ali, tá dando comida e água, por isso que os proprietários geralmente desmamam e jogam, quem vende joga direto num leilão, né? Então, para quem compra é mais chatinho também, porque vai ter que fazer essa parte, né? Mais dúvidas? Nos rodeios, o embarque ficou o mesmo. Não entendi, Tainá. Nos embarques, como é que é feito daí? Se não tem rampa? Nos rodeios, daí fica como? Nos rodeios tem descarregador? Daí fica na rampa? Isso, encosta o caminhão no descarregador e do descarregador sai direto para a mangueira. Não, a gente não consegue carregar e descarregar. Aquela rampa que estava mostrando ali naquela foto é uma rampa de um abatedouro que ela é mais larga, mas a rampa pode ser mais estreita também, né? Tá? Só que a única coisa que tem que cuidar com a rampa mais estreita que os animais não podem ser tem que ser descarregados de forma bem lenta para não descer 2, 3 animais junto ali que eles acabam se apertando e podem se machucar na rampa, né? Então, cuidar isso aí, né?
E se acontece isso, toma multa? Não toma multa, mas machucou o animal, né, Tainá? Então a gente tem que pensar nos animais, né? Tá? Não tem legislação que diz assim que vai multar. Transporte dos animais para exportação em navios. Então, navio é uma estrutura muito grande, né? Geralmente o pessoal leva estoque de comida e de água para esses animais e fazem lotes, né? Lotes homogêneos. Então, os navios, tem navio que transporta muito terneiro e com estrutura, né? Tu entrar dentro, eu nunca fui num navio, mas eu já vi várias reportagens e fotos onde é como se fosse uma fazenda dentro do navio. Então, eles têm condições de bem-estar no navio, sim. Eles têm muito melhor. Transporte de navio é muito melhor que de caminhão rodoviário, né? Porque tu tá tratando o animal tem como deitar, o animal tem um espaço maior, né, do que um caminhão, né? Até porque precisa ter, porque às vezes tu pega viagens muito longas, né, de navio, né? Então tem viagens aí de 15, 20 dias que os animais passam viajando, então o animal tem que ter um espaço para deitar, né? Então os navios geralmente eles cuidam muito disso aí, lotação e alimentação também, eles levam estoque de alimentação e água, então a estrutura dos navios é bem boa, assim. Suíno, vocês vão ler no artigo ali, que é um pouquinho diferente de bovino, tem algumas coisas específicas mais para suínos também. Mais dúvidas? Pessoal, a aula que vem, a gente vai ter uma aula de pequenos animais. Aí eu quero que vocês conversem mais um pouco, né? No começo vocês falavam mais, acho que hoje é o frio mesmo. Aí a gente vai falar de bem-estar de cães e gatos, né? Tá? E aí, na outra aula, daqui 14 dias, vai ter um médico veterinário que vai vir participar com nós, tá? Um colega meu, formado também na Universidade de Passo Fundo, e ele é extensionista de frango de corte da empresa JBL, e ele vem falar para vocês de bem-estar de aves, bem-estar na avicultura. Então, a gente tem uma aula bem legal e quero que vocês questionem bastante ele, tá? Hoje, então, a gente tem tempo, agora nós vamos fazer um intervalo e depois vocês têm tempo para ler o artigo e já responder, tá? Nessa parte final da aula aí, tá? Qualquer dúvida, vocês me chamam. Mas eu não vou ter aula presencial com vocês das 9 para frente, e vocês vão ter o tempo de fazer esse trabalho, tá? Depois esses trabalhos que estão sendo feitos também vão valer um pouco de nota na segunda avaliação, tá? Legal, galera? Professor, eu entrei atrasada na aula. Que trabalho que é para fazer? Então, tá. Eu explico. Tem um artigo, Rosane, que eu deixei no AVA, tá? Que é um artigo bem parecido com a aula que a gente teve hoje, só que ele é de bem-estar no transporte de suínos, tá? Então tem o artigo lá e vocês vão ler o artigo e vocês vão fazer uma resenha, um resumo de até uma página. No Word, não precisa capa, não precisa nada, só faz um resumo do artigo, tá? E me envia de novo no AVA. Vocês têm até quarta-feira que vem para me enviar, tá? Eu vou cuidar para não ter plágio, né? Então, façam aí individual o trabalho, tá? E tenho tempo hoje já para começar, daí. Tá bem, Rosane? Entendi. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Tudo certo? Tudo certo, prof. Então tá bem. Por hoje era isso que a gente tinha de presencial. Agora vocês têm o trabalhinho para fazer, né? Tá? Comecem para não deixar acumular depois, né? Tá? E a aula que vem a gente vai ter aula de pequenos animais. Tá bem, pessoal?